Muito bem. Parece que as eleições municipais desse ano de 2020 não foram muito vantajosas para a área direita e conservadora do Brasil, né, que vinha se fortalecendo ali desde a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Mas também não foi proveitosa para a área esquerda. Parece que a coisa está meio no centrão, né? Eu concordo bastante com a análise do Rodrigo Constantino. Falo por mim, como estudante, né? Não tenho a metade da inteligência dele, né? O professor Olavo pode criticar o quanto quiser o Rodrigo Constantino, porque ele está muito acima em termos de experiência e genialidade, mas eu posso aproveitar muita coisa do Rodrigo Constantino, daquilo que ele explica, daquilo que ele enuncia como avaliação. E das avaliações que eu assisti a respeito das eleições de agora de 2020 aqui no Brasil, eu achei a melhor, a mais, vamos dizer, a mais concreta. Eu assisti por outros canais também. Você pega aquela menina lá do Te Atualizei, o pessoal do Terça Livre, aquela professora lá, Paula Marisa, né? O canal da Pátria, entre outros. E de fato a situação é essa, né? Parece que o Brasil, segundo, eu acho que o Rodrigo Constantino está certo, o Brasil está meio no centrão, né, por enquanto. E muitas pessoas se queixando de que não está havendo união entre o povo da direita, sendo que sempre há união entre o povo da esquerda, isso sempre foi assim, né? Mas no meu entender, e aqui eu me permito assim discordar do professor Olavo perifericamente, eu acredito que tudo isso não é questão de as pessoas não estarem informadas. Todo esse pessoal, esses que eu citei aqui, estão muito bem informados. O problema é que eles estão com a atenção muito voltada para as atualidades. Levou muito tempo para chegar nessa situação. Deu muito trabalho, né? É um processo de altos e baixos. Eu estava conversando com um amigo meu aqui em casa outro dia e, assim, abrimos livros, pesquisamos, estudamos, debatemos. Ele é uma pessoa muito inteligente, muito mais inteligente que eu, e ele mesmo me explicou que, por um lado, o Brasil está perdendo força no sentido da ala conservadora de direita, mas por outro lado está ganhando, entendeu? Então é um passo para frente, é um passo para trás. A coisa está em processo vamos dizer, de reversão. E é claro que o professor Olavo, sim, tem um papel fundamental nisso aí, que é por meio da obra dele e por meio até da própria atitude pessoal dele, né? Que ele conseguiu, vamos dizer assim, fazer acordar centenas e centenas de consciências aqui no Brasil. Porém, no meu entender, é claro, o professor Olavo explica que o Brasil está precisando de novos e melhores escritores que encham as prateleiras de bons livros. Concordo. Mas esses livros, esses novos e melhores escritores conservadores, escritores mais cristãos, mais direitistas, vamos dizer assim, eles não vão ter uma influência muito eficaz se o Brasil vamos dizer assim, não desenvolver melhores leitores, né? Se o Brasil se daqui para frente não se despertarem centenas e centenas de novos leitores no Brasil, você vai poder encher bibliotecas com os melhores livros conservadores, cristãos e direitistas do mundo. Se as pessoas não estão lendo como deveriam, se não estão assim profundamente interessadas e comprometidas com o entendimento das coisas, fica difícil, porque eu sei que muita gente, tudo bem, o presidente Jair Bolsonaro está aí, mas muita gente só pegou carona nisso aí para se dar bem. E aquela coisa, muita gente diz, até o próprio professor Olavo explicou, muita gente quis ajudou a tirar o PT do país, por quê? Porque foi prejudicada no bolso. Porque se a economia do Brasil estivesse boa, eu duvido que toda essa manifestação que se intensificou e que até chegou a tirar Dilma do poder, eu duvido que ela se processasse a favor apenas do aborto, né, contra o aborto, contra a maconha, contra uma série de outros absurdos, né,
perpetrados pelo PT, né, em termos de cultura, instituições, né, educação. A educação estava ruim. A educação continua ruim aqui no Brasil. É difícil de reverter esse processo. Com relação ao plebiscito das armas, você vê em 2005, já havia uma certa reação, né? A maior parte do povo disse não ao desarmamento. Mas o Estatuto do Desarmamento está lá, e o primeiro artigo já do Estatuto do Desarmamento fere a Constituição, fere o direito de legítima defesa, quer dizer, uma coisa inconstitucional e que foi sancionada pelo então presidente Luiz Inácio. A coisa está lá, entendeu? Então, é claro, graças ao professor Olavo, muita gente, graças ao professor Olavo e, com o tempo, uma série de colaboradores, conseguiram despertar centenas de consciências no Brasil para que a coisa mudasse, para que pelo menos o entendimento da coisa mudasse e as pessoas não permanecessem incautas, vulneráveis a todo tipo de narrativa, sobretudo de candidatos socialistas que pretendem democratizar o país e estabelecer uma igualdade que é utópica, né? Hoje já é até distópica, né? Mas, no meu entender, com relação a esses jornalistas, essa nova geração de jornalistas que muito aprenderam com o professor Olavo e continuam aprendendo, o que me parece, eu digo por mim, falta o desenvolvimento da imaginação, aquilo que o professor Olavo sempre cobra. Você vê, eu comecei a minha vida de estudos, de leitura, de busca do conhecimento pela literatura e continuo. E, por exemplo, recente eu comecei a reler aqui o Robinson Crusoe, né? Estava relendo o Admirável Mundo Novo, estava relendo obras do Proust, poesia, todo dia. Você tem que educar a tua imaginação para você compreender melhor, né? Você pega aí todos esses canais mais conservadores, que sim, são canais que estão fazendo um trabalho importante, que estão aí fazendo as denúncias, né? Que estão expressando denúncias, estão atualizando as pessoas. Mas você não vê esse pessoal realmente conseguindo. Claro, tem muito que amadurecer ainda, mas você não. Eu, pelo menos, eu percebo assim, não vejo neles uma análise que abranja todo um contexto, um conteúdo histórico. Quer ver? 2 exemplos da literatura clássica, para você entender um pouco do Brasil hoje. Duas tragédias do Shakespeare, que é o Rei Lear e o Hamlet. Você lê esses dois, você já começa a compreender alguma coisa do Brasil hoje. Você pega uma coletânea de contos de Lima Barreto, você já começa a compreender alguma coisa, entendeu? Você pega alguns poemas de Manuel Bandeira, por exemplo, você já começa a entender um pouco mais. Eu vejo muito esse pessoal, esses youtubers, jornalistas de direita, conservadores, indicando livros que o professor Olavo está lendo hoje. E que se o professor Olavo lê hoje esses grandes livros que contam muito da atual situação política no Brasil e no mundo, porque ele tem um preparo, porque o professor Olavo passou a vida inteira dele também lendo e estudando literatura, e lê até hoje a literatura, e indica a literatura, porque é necessário educar a imaginação para que você consiga abranger, para que você consiga produzir vamos dizer assim, uma resposta, uma narrativa, vamos dizer, jornalística muito mais eficaz, né? Não apenas denúncias e protestos como estão fazendo, que são importantes, mas por exemplo, que nem aquele Alan dos Santos, né? Ele está fazendo denúncias, ele está bem por dentro do que está acontecendo, mas você não vê, ele não consegue conectar muita coisa, né? É uma espécie, eu vejo em todos, eu vejo aquela menina lá do Teatro Eliseu, eu vejo na Paula Marisa. Então eles pegam todos esses livros extremamente importantes que estão saindo agora, né, de autores que estão analisando toda a situação do mundo, não só do Brasil.
Então, aquela leitura, ela bate aqui e reflete, bate na mente e reflete, entendeu? Então eles estão fazendo assim resenhas, estão produzindo assim, eles estão compreendendo a situação e sabendo descrever, mas eles não estão sabendo aprofundar o entendimento disso, porque falta a educação da imaginação. Eu penso isso. Porque por mais denúncias que se façam, por mais que as pessoas estejam acordadas, está lá, o Alexandre de Moraes prendeu novamente o jornalista Oswaldo Eustáquio, enquanto o Marco Aurélio de Mello quer insistir, né, na liberdade do membro do PCC que já está foragido graças a ele. Entendeu? Então a situação é bem clara. Claro, se as pessoas não tiverem uma imaginação muito bem treinada, vai ser difícil elas conseguirem narrar esse problema de uma maneira mais eficaz para o público. Entende? Você tem o Guilherme Boulos, que é um delinquente que está querendo adquirir foros de moralidade simplesmente porque o Oswaldo Eustáquio, que fez uma denúncia séria contra ele, uma denúncia verdadeira, está preso, está lá com tornozeleira, descumpriu uma ordem, entendeu? Então, quer dizer, a coisa está bem clara, mesmo que não tenhamos força para mudar tudo isso, para fazer reverter esse processo, mas a situação está clara, que você tem, sim, como o professor Lava até explicou numa das últimas aulas dele, não importa se é direita ou esquerda, quer dizer, não precisa ser só necessariamente movimentos de esquerda, né? Porque qualquer pessoa que conquiste um cargo de poder, como o pessoal do STF, eles não são necessariamente esquerdistas, né? Mas eles podem trabalhar a favor do movimento esquerdista, do movimento comunista socialista internacional, né? Lá na obra Os Demônios de Dostoiévski, eu nunca vejo esse pessoal de direita citando, né? Dificilmente. Você tem lá dois personagens importantes do livro, Gustavo Alguini e Verkovensky. Um está explicando para o outro que um diz assim para o outro: um padre que zomba de Deus dentro da sala de aula está ao nosso lado. Um juiz que absolve um criminoso, um assassino, está ao nosso lado. É o que está acontecendo. Alexandre de Moraes, sim. Alexandre de Moraes e quase todos os ministros do STF, sim, estão colaborando para todos os crimes que geralmente são perpetrados pela esquerda, né? E é necessário mostrar para o público, né, que isso não é um problema agora, isso é uma coisa que vem de muito longe, né? E que normalmente esse tipo de situação tem muita facilidade para se instalar, porque tem muita gente no poder, e muita gente só consegue chegar a esse tipo de poder, consegue conquistar um tipo de autoridade dessa, muitas vezes de uma forma desonesta. E no caso do Brasil, chegaram lá por indicação de um governo que é socialista, comunista, que é o PT, entendeu? Então é difícil que uma pessoa conquiste uma autoridade dessa sem que haja, muitas vezes, uma ajuda indevida e até ilícita. E isso você vai encontrar nas obras de Dostoiévski, nas obras do Shakespeare, nas tragédias, que conta quase toda a vida política ali, de uma forma mais sintética, a vida política da Idade Média. Você vai entender muito dessa malandragem brasileira pelas obras do Lima Barreto, né? Você vai entender muito, por exemplo, da situação atual no Brasil. Se você comece a ler Memórias do Médico, de Alexandre Dimas, você vai entender bastante de Revolução Francesa e você vai entender como é que as revoluções se processam. E aí, fazendo essas leituras, né, criando uma afinidade com as leituras, com a leitura de literatura, com a cultura de literatura, quando você começa daí já a ler o Olavo, por exemplo, se você lê o Shakespeare, né, o Hamlet e o Rei Lear, por exemplo, na hora que você for ler um artigo do professor Olavo de Carvalho, né, um artigo jornalístico sobre a política, a situação atual da política, você vai entender melhor, né? Você vai pegar um Eric Voegelin, você vai entender melhor, né? Você vai pegar aí
um Roger Scruton, você vai entender melhor. Você vai pegar um Alex de Tocqueville, você vai entender melhor. Tem que ter essa base da literatura, tem que educar a imaginação, tem que ampliar a sua imaginação. Porque por mais que as denúncias que estão sendo perpetradas pelos canais de conservadores de direita sejam importantes e imprescindíveis, ainda assim não há maturidade para perceber não há ali um horizonte de consciência maior do que esse. Eles estão focando muito, por exemplo, agora estão focando muito só nas eleições americanas. Agora me diz uma coisa aqui, um monte de gente aqui no Brasil está preocupado com as eleições americanas porque tem medo que se o Trump cair, pode cair o Bolsonaro, como se uma coisa necessariamente fosse consequência da outra. Quer dizer, né, pelo menos podia ler pelo menos o Karl Popper, né, para entender essa questão de lógica. Ou o Aristóteles, muito mais importante, né, pai da lógica no Ocidente. Mas estão preocupados com a queda de Trump apenas porque acham que pode cair o Bolsonaro em seguida. Como é que você sabe disso? E outra, essas pessoas que estão preocupadas com as eleições americanas, qual é o conhecimento que essas pessoas têm dos Estados Unidos, da cultura dos Estados Unidos, da democracia dos Estados Unidos? Eu estou começando a entender agora, começando a entender agora, um pouco ainda, tem muito ainda chão pela frente. Então, muito mais, a gente tem que passar por um estado de contemplação da verdade, como o professor Olavo sempre gosta de citar o São Tomás de Aquino, a verdade é filha do tempo, porra. Então é claro que todo mundo tem que estar alerta, as pessoas têm que estar, têm que reagir realmente, tem que ter alguma reação, mas tem que ter inteligência, tem que ficar inteligente mesmo. O próprio professor Olavo explica isso. Muitas das suas entrevistas ele falou isso. Primeiro tem que ficar inteligente para depois conquistar um bom emprego, ganhar mais dinheiro e depois agir. Ou seja, primeiro estar inteligente, depois agir. Então não dá, se você só pega aquela atualidade, né, aquilo passa pelos teus olhos e da sua mente reflete numa narrativa que é mais ou menos a mesma coisa, não vai adiantar muito. As pessoas vão estar informadas, mas elas não vão saber o que fazer. Por quê? Porque não tem uma profundidade nessa transmissão das informações. Não tem mesmo. Então, por mais eficientes que sejam, em termos de informar, não vão além disso. O professor Olavo conseguiu, vamos dizer assim, elaborar uma estratégia de despertar consciências para haver uma reação mínima. O resultado do plebiscito das armas de 2005 já era um sinal disso, porque o professor Olavo já tinha certa influência, já estava conquistando certa influência em meios intelectuais mais abrangentes. Mas isso leva tempo. E é aquela coisa também que o próprio professor Olavo explica. Nós temos que, em primeiro lugar, nos fortalecer por dentro. Porque amanhã eu não posso garantir nem se não vai cair um raio na minha cabeça. Ou como está nos diálogos socráticos, na própria apologia de Sócrates. A vida é preparação para a morte. Então, em primeiro lugar, você tem que estar focando muito mais para frente, sem pressa, mas estar sempre preparado, porque a onda da pior coisa pode chegar até nós. Já não estão inventando a segunda onda aí do coronavírus, e tem ainda aquele cigano de praça, que é esse Átila, querendo insinuar que a coisa ainda vai ser pior, quando sempre a segunda onda de qualquer vírus, é sempre em menor escala, Então, quer dizer, tem toda uma coordenação, que está a favor, uma coordenação de pessoas, de influenciadores, de autoridades e até de gente do povo, que está favorecendo todo o movimento socialista, o movimento comunista, o movimento totalitário no Brasil. Não digo que o Brasil vai se tornar totalitário, mas existe todo um processo, sim, não só de continuidade,
dessa socialização no Brasil, como também de sabotagem do próprio governo Bolsonaro. Então a coisa é feia, é uma luta árdua, mas isso vai depender de cada espírito, da consistência de cada pessoa, da personalidade de cada pessoa. Amanhã pode todo mundo ir para o campo de concentração, mas ninguém se rende, ninguém baixa a cabeça. Uma vez até o professor Lavo, numa das aulas de teoria do Estado, ele fala que era um diálogo entre dois intelectuais em que um dizia: na Revolução Francesa, né, não quiseram se curvar aos nossos, quem não conseguiu se curvar, quem não se curvou, né, às nossas pretensões, foram mortos, foram guilhotinados, né, foram executados. Aí o professor Lavo rebatia: pois é, vocês mataram um monte de gente, mas ninguém obedeceu a vocês. Ou seja, tem que ser assim, gente. Muita gente está pregando aí a desobediência civil. De fato, é aquela coisa: decretou lockdown na sociedade, saia, fique na rua. O que eles vão fazer? Vão prender criança? Se sair todo mundo para a rua? Não, nós vamos sair, vamos ficar na praça, vamos passear, vamos tomar sorvete, o senhorzinho vai vender o sorvete, a mãe vai levar os filhos para tomar sorvete. O que eles vão fazer? Vão prender todo mundo? A mulher com criança no colo? Vão prender o velhinho com carrinho de sorvete? Vão prender senhores? Vão prender pais de família? Não, não vão poder prender todo mundo. É o que dá para fazer. No mais, é estar preparado para o pior, porque sempre pode vir. Mesmo você pega aí o próprio Ricardo de La Sierva, um dos grandes historiadores do século XX aí, da história da igreja. Ele me fala, desde o início dos tempos do catolicismo já está lá. Os ataques, a tentativa de infiltração é constante, então sempre vai ser assim. Isso é uma constante da história. Por isso que, como o professor Lavo cita, o Eugênio Rosenstock, ele fala: a igreja ela está presente, né, no mundo para combater o espírito de cada época, e é verdade, ela é o ponto, independentemente. Vamos dizer que a igreja está, vamos dizer assim, que a igreja está meio que como o mundo está infectado por coronavírus, mas o mundo resiste ao coronavírus. Não é coisa, a igreja está infectada por muita infiltração de porcaria, mas ela está doente. Então, culturalmente, a igreja está doente, mas espiritualmente não está, né? Porque não tem como destruir aquele âmago, que é o que o Fritz Joshua fala. Mas é aquela coisa, tem que sim buscar se usa muito o termo alta cultura, mas a alta cultura tem que ser abrangente. Não basta ler apenas os grandes autores, que são grandes mesmo, que estão atualizando a situação. Você tem que começar, cara, desde Homero, desde os Vedas hindus, né? Pegar desde a Eneida. Tudo isso aí faz parte, né? E o próprio Dante Alighieri, na Divina Comédia, você tem lá ele combatendo os inimigos políticos, né? Então essa briga é antiga e sempre vai acontecer. E depois da Revolução Francesa, depois do marxismo, a coisa só se intensificou, né? Mas, como o próprio professor Olavo explica, sempre surge uma literatura, em todas as épocas, que é muito mais inventiva que o movimento revolucionário. Aqui no Brasil pode até estar faltando isso, mas está faltando isso não necessariamente porque não hajam grandes escritores atuais no Brasil atualmente, é que não há muitos bons leitores. A quantidade de leitores que realmente tem um compromisso em entender o livro é muito pouca aqui no Brasil. Tem que ter leitores que tenham interesse e que estejam dispostos. Eu não vou sair fim de semana, eu não vou descer para a praia, eu não vou sair tomar sorvete, não vou para cinema, não vou para balada, não vou para motel. Eu vou ficar lendo, eu vou ficar aprendendo coisas. Tem que ter leitores assim, senão não adianta nada encher as prateleiras de bons livros. Porque vão ficar esquecidos. Você tem o nosso grande filósofo Mário Ferreira. Pouca gente ainda fala do cara. Um dos maiores filósofos de todos os tempos. Então tem que ter bons leitores no Brasil para que, em conjunto com o pessoal conservador, de direita, né, cristão, que está atuando na área jornalística
e está atualizando o povo para que as inteligências e as imaginações mais amplas se encontrem, se conectem, se articulem de uma maneira mais inteligente, né? De modo a fazer frente a tudo isso aí. Senão vai ficar difícil, né? As pessoas simplesmente pegam uma informação e refletem, bate e vai, bate e volta, né? Reflete pro público, mas sem saber muito o que estão fazendo. Estão apenas defendendo muito mais, até por boa fé, do que pelo entendimento. Entende? Era isso.